Olá, o meu nome é Manuel e junto com meu colega Júlio Roth, eu irei apresentar um trabalho sobre o plasma de quarks e gluons. Na imagem, aqui a gente pode ver os destroços resultantes da colisão de dois núcleos atômicos para criar um plasma de quarks e gluons. O plasma é um estado bastante peculiar da matéria. Ele é um gama de íons, um meio eletricamente quase neutro de partículas carregadas e não ligadas. Nele a gente tem os prótons, os nêutrons e os elétrons de uma maneira não ligada. Isso contrasta com os outros estados da matéria, o sólido, líquido e gasoso, onde no gasoso essas partículas elas se combinam formando átomos e moléculas, e no líquido e no sólido a gente ainda tem as ligações intermoleculares. Bom, o plasma de quarks e gluons é um estado ainda mais peculiar da matéria. Ele é um estado de altíssima energia, e enquanto na matéria convencional os quarks e os gluons estão confinados e se combinam formando os núcleons, no plasma de quarks e gluons eles se movimentam de maneira não confinada e os prótons e nêutrons se dissolvem formando uma sopa de quarks e gluons. Então, aqui a gente tem um plasma, a gente tem os quarks e os gluons formando os nucleons, e num plasma de quarks e gluons a gente não consegue formar os nucleons, então eles estão os quarks e os gluons eles estão todos aqui como se fossem numa sopa de maneira não confinada, não existe uma ligação entre eles. Bom, a motivação para se estudar o plasma de quarks e gluons é que, segundo os modelos cosmológicos mais aceitos, de 10 a menos 6 até 10 a menos 6 segundos da história do universo, toda a matéria encontrava-se na forma de plasma de quarks e gluons. Assim, ao entender esse estado da matéria, a gente pode ampliar o nosso conhecimento do universo jovem. Então, logo após o Big Bang, toda a matéria do universo estava na forma de um plasma de quarks e gluons. Logo em seguida, os prótons e nêutrons se formaram e, em seguida, os núcleos de baixa massa. E aí em diante. Bom, para estudar esse estado da matéria são feitas colisões de núcleos atômicos a altas energias. O plasma de quarks e gluons foi detectado pela primeira vez no CERN em 2000. Então aqui no GIF a gente pode ver tem uma colisão, os íons alcançam velocidades da ordem de 99,99% da velocidade da luz, e ao colidir, parte da energia se concentra em um volume muito pequeno, criando um plasma de quarks e gluons por uma fração muito pequena de tempo. Bom, agora a gente vai apresentar um artigo intitulado The Similarity Between the Kinematic Viscosity of Quark-Gluon Plasma and Liquids at the Viscosity Minimum, dos autores Trachenko, Brajkin e Badioli. E eles descobriram uma incrível semelhança entre a viscosidade do plasma de quarks e gluons e outros líquidos. Para um melhor entendimento, nós vamos introduzir uma série de conceitos. Bom, algumas definições preliminares é a de viscosidade, que mede a resistência interna de um fluido diante de uma deformação. Além disso, a viscosidade cinemática, que é a viscosidade dividida pela densidade do fluido. E que, intuitivamente, ela está relacionada ao quão rápido um fluido se move quando uma força é aplicada. A viscosidade dos fluidos depende fortemente do sistema em questão, e é muito difícil descrever essa propriedade teoricamente para os fluidos como um todo. Apesar disso, foi determinada uma quantidade teórica que representa a mínima viscosidade cinemática de cada fluido. Então a gente tem essa viscosidade cinemática mínima dada para essa expressão aqui, onde m é a massa do elétron e m a massa molecular do fluido em questão. No caso do hidrogênio atômico, a gente tem que essa viscosidade cinemática mínima é de aproximadamente 10 a menos 7 metros ao quadrado por segundo. E percebe que esse valor é semelhante para outros líquidos. Se a gente for ver aqui no gráfico, reparando bem em escala, né, a gente vai ver que todos os líquidos eles estão mais ou menos nessa faixa de 10 a menos 7. Um valor bem semelhante para todos os líquidos. Além disso, é bastante interessante ver que esse valor de 10 a menos 7 ele está bastante próximo do valor experimental aqui, né? Olá, olá, eu sou o Júlio, agora venho dar continuidade a esse trabalho que fala um pouco sobre
o plasma de quarks e gluons, o famoso QGP. E então, esse artigo que a gente escolheu, ele dá um pouco de uma introdução de por que poderia existir esse mínimo na viscosidade dinâmica, que é muito comum que foi enxergado que é comum, né, nos líquidos e no QGP. Então, o que eles dizem é que existe um crossover entre a oscilação de difusão da dinâmica de líquidos, em que a viscosidade diminui com a temperatura, então teria algo decrescente, né? E, junto com isso, tem a dinâmica de um gás puramente difuso, que a viscosidade aumenta com a temperatura, então teria algo, né, crescente. E juntando esses dois de uma forma, claro que não bonitinha, né? Mas juntando esses dois eventos, esses dois fatos, esses dois fenômenos, a gente tem o gráfico aquele que o Manuel chegou a mostrar, que é muito curioso, né? Então, quando acontece o crossover, acaba que a gente perde aquela oscilação molecular que as moléculas têm, né? Tem uma certa oscilação por parte da própria construção da molécula. Tem um contínuo movimento difuso em distâncias comparáveis à separação interatômica. Então, perde essa oscilação, mas continua se movendo com um caminho livre médio da partícula, que é denominado como L, sendo a distância entre as partículas. Então, é algo que é muito usado, né? Quando você vai calcular a viscosidade, você precisa do livre caminho médio, e nesse caso, nessa transformação do crossover ali, acaba sendo a distância entre as partículas, quando vira plasma. E o que eles meio que concluíram com isso tudo? Claro que eles falaram sobre outras coisas no artigo, mas são coisas, inclusive, que eles fazem referências a outros artigos, tanto deles quanto de outras pessoas, e aí é um conteúdo, assim, já bem, digamos assim, uma escada de conhecimento, né? E isso é difícil decifrar agora, mas o que a gente consegue dizer superficialmente das conclusões deles? Que existe uma universalidade. Sobre essa equação ali que até o Manuel já mostrou lá no começo, que é a da viscosidade dinâmica, ela não depende da carga do elétron setando a energia das interações eletromagnéticas nos líquidos e também na separação entre partículas. Então, acaba tendo essa independência, e isso é curioso, porque a própria construção do plasma e dos líquidos é diferente. Até o plasma teria muita interferência da carga do elétron fazendo isso. Acaba não acontecendo, né? Outro quesito para se olhar é sobre como surge a própria dinâmica que é construído cada uma das coisas. A parte não relativística, dos líquidos, né, ela vem da equação de Navier-Stokes, que se estuda até em física de fluidos bastante. Vem a partir da equação de Navier-Stokes, que está um pouco reduzida até. E já a parte do QGP, a parte relativística, né, que envolve relatividade, são partículas relativísticas num mar de plasma, né? Essas já surgem da conservação de Stress Energy Tensor, que é até uma coisa que eu não saberia explicar, mas enfim, surge a partir disso. E é muito curioso, porque de onde elas vêm é muito diferente, mas acaba tendo essa universalidade que a gente acaba vendo até no último slide aqui, muito bacana, e que esse DS, que ele é definido como Transverse Momentum Diffusivity, DS. Ele vem da parte não relativística como sendo essa equação aqui, e da parte relativística do QGP, tendo um incremento aqui da densidade de energia aqui embaixo. E isso acaba sendo surpreendente, que nas especificações dos experimentos eles enxergam que DS é aproximadamente igual a DS. Então, um líquido com moléculas agindo como moléculas e um plasma com partículas carregadas fazendo o seu movimento difusivo ali, acaba tendo o mesmo efeito prático da viscosidade dinâmica. Então essa é a maior ideia que a gente conseguiu extrair desse artigo.
É muito interessante. E fica aí. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.